objetivo é a salvação do homem, para que os homens conheçam a vontade de Deus, se arrependam dos seus pecados. Então, a Bíblia é essa revelação, e não existe outra, né? Não existe outra autoridade. Em segundo lugar, eles criam na inspiração das Escrituras, tá? William James, ele falou o seguinte: somente poderia estabelecer a regra de fé e conduta aqueles que estavam livres de todo erro, por causa da direta e infalível direção que eles tinham de Deus. Em outras palavras, somente alguém que é livre de erro pode dizer qual é a nossa regra de fé e prática. E somente isso só aconteceu uma vez na história da igreja, que foi os profetas do Velho Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. Somente eles foram inspirados por Deus para então, escrever as Escrituras sem nenhum erro. A inspiração, na visão do John Owen, ela apontava para três coisas. Primeiro, Deus, ele inspirava a mente dos homens para que os homens recebessem a revelação sem nenhum erro. Então, existe uma diferença entre revelação e inspiração. O que é revelação? Revelação, na linguagem do John Owen, é Deus mostrar para o homem verdades que o homem sozinho jamais vai conseguir a descobrir ou aprender. Deus, ele precisa se revelar. Inspiração é Deus capacitar o homem pelo Espírito a receber essa revelação sem nenhum erro e passar essa revelação sem nenhum erro. Entendeu? Revelação, Deus mostra aos homens verdades que não tem como o homem descobrir sozinho. Inspiração, o Espírito capacita o homem para receber essa revelação sem erro e para passar essa revelação sem erro. No processo de inspiração, o John Owen, ele cita 3 pontos. Primeiro, a da mente dos homens. Deus, ele precisa... O Espírito Santo, capacitava os homens mentalmente para receber a revelação de uma forma intelectual. Deus, como ele criou o homem de uma forma racional, o homem é um ser racional, então Deus, ele se comunicava ao homem de uma forma racional e com uma convicção espiritual. É por isso que quando Abraão, isso é o exemplo que o John Owen cita, tá? Ele diz que quando Abraão vê o próprio Deus, chega para Abraão e chama ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para me te mandar para uma terra que eu te mostrarei. Abraão teve convicção que aquilo era o próprio Deus falando com ele. Abraão não pensou que era visagem, que era loucura, que era doideira, não duvidou, não estranhou, ele teve convicção. Por quê? Porque o Espírito capacitou Abraão a reconhecer aquilo como a voz do próprio Deus. Entendeu? Então, quando os homens eles recebiam a revelação, eles tinham certeza pela inspiração que era de Deus. É por isso que lá em 1 Pedro 1, outro exemplo, Pedro vai dizer que os escritores do Velho Testamento, os profetas, falavam sobre o sofrimento de Cristo, mas eles nem sabiam o que estava dizendo. Eles não entendiam, eles não conseguiam interpretar. Aí vem a pergunta: se eles não sabiam o que era, por que eles escreveram? Como é que eles tinham certeza que era de Deus? Por causa da inspiração. Mesmo eles sem saberem o que é, mesmo sem entenderem, eles escreveram, porque eles confiavam que aquilo que eles estavam direcionando eles era o próprio Espírito Santo. Eles tinham convicção que era da parte de Deus aquilo que eles estavam fazendo, mesmo sem eles entenderem. Segunda coisa, primeiro, o Espírito inspira a mente dos homens para receberem a revelação. Segundo, até mesmo cada palavra e sílaba foi inspirada e guardada pelo Espírito Santo. Samuel Rutherford, ali num debate sobre a inspiração, Samuel Rutherford vai dizer que cada sílaba, cada palavra das Escrituras do Velho e Novo Testamento foram guardadas e inspiradas por Deus. Então, mente e palavra, eles imaginavam como que eles vão escrever, a forma como eles pensaram. Aí vem aquele texto que eu gosto de citar, Eclesiastes 12 vai mostrar isso. Eclesiastes 12, lá no final, vai dizer que muitas palavras o pregador pensou e estudou para dizer. Então, os homens inspirados por Deus, eles não escreviam assim do nada, botavam a mão aqui e saía lá igual o Chico Xavier, Não era dessa forma. O Espírito Santo capacitava eles a saberem como colocar as palavras certas, os locais certos, a melhor forma de expressar o que Deus queria expressar na linguagem do autor que Deus estava usando, tá? Então, isso é outra parte da inspiração. E por fim, John Owen acreditava que até mesmo o escrever, ou então o ditar para que outro escreva, também teve que ser inspirado pelo Espírito Santo para guardar os homens de qualquer erro. Essa é a visão puritana, sobre inspiração.